você que nos acompanha aqui na Rede Bom Jesus. Está começando mais um Conversa na Praça, mais um convidado, mais uma convidada especial essa semana que vai contar um pouco da sua história. E eu já peço para você aí de casa se inscrever no nosso canal para deixar as notificações também ativas, e sempre que começar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado aí no seu YouTube, tá bom? Então vamos começar o nosso programa. Eu quero apresentar para vocês quem é a nossa convidada de hoje, uma amiga, uma conhecida que veio trazer a sua história de vida, sua história profissional. É a Lilian Zanca. Oi, Lilian, tudo bem com você? Seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. É um grande prazer, né, estar aqui. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada disso. Bom, gente, eu quero apresentar um pouquinho mais a Lilian para vocês. A Lilian Zanca, ela é assistente social com especialização em envelhecimento, e ela vai contar um pouquinho da história dela, da Lilian, e também da história da assistente social Lilian. Mas vamos começar, Lilian, contando um pouquinho da sua história pessoal, né? Da onde você é, né? Quem é a sua família, como é que foi a sua infância, começou a trabalhar cedo, brincou muito, foi uma criança peralta, como é que foi lá a sua infância? Bom, eu sou natural de Taubaté, né? Então eu sou nascida e criada até os meus 20 e tantos anos na zona rural de Taubaté. Então, uma infância diferente, porque, né, todos que viveram na zona rural sabem o quanto é uma infância feliz, uma infância de brincadeiras, mas também uma infância difícil, né? Porque o acesso a algumas questões de educação, até mesmo de lazer, é uma coisa que é um pouco diferente, né? Quem está na cidade e quem está aí na zona rural. Então foi uma fase um pouco complicada nesse sentido. Uma infância feliz, uma infância, né, de muitas brincadeiras, mas é uma infância mais sofrida. Principalmente na questão de escola, né? Isso foi... Hoje eu estou com 45 anos, então lá atrás, na infância, era bem mais difícil ter acesso a algumas questões. Uma família muito humilde, uma família, né? Meu pai e minha mãe fizeram até a 4ª série, só estudaram até a 4ª série, então é de uma família grande, de uma família muito unida, apesar de muitas dificuldades, né? Mas uma família muito unida. Então, uma família que estava sempre junto, né? A gente costuma dizer que uma família que tem problemas, mas que está sempre unida. Então, essa é a família que eu tenho muito orgulho de pertencer, e principalmente muito orgulho de ter vindo realmente da zona rural, né? De ter superado tantas coisas que a gente vai conversar um pouquinho, mas isso é motivo de muito orgulho. Então a infância é essa. Que bom, que bonito isso, né? Saber que você tem todo esse orgulho da sua família. Sim. Você disse que teve dificuldades um pouco com os estudos. Como é que foi aí a sua vida escolar, né? Você estudou na zona rural? Sim. Como é que foi isso, a sua trajetória nos estudos até chegar lá na faculdade? Há 40 anos atrás, né, vamos lá, que é a idade que eu comecei a ir para a escola, com 5, 6 anos, então existia até a 4ª série, e aquelas salas que tinha todas as séries juntas, né? Então era uma professora. Então já é uma de grande dificuldade ser alfabetizada dessa forma, né? Hoje, quando eu vejo a questão da responsabilidade que os governantes têm em relação à educação, nossa, como isso é importante, né? Porque na época, então, de criança, lá na zona rural, não, era uma sala, 3, 4 séries juntos, e a professora fazendo aquilo que era possível, né? Então você já começa a ser alfabetizado de uma forma muito complicada, difícil, né? Então, e depois que você terminava a 4ª série, não existia mais possibilidade de estudar. Não tinha hoje essa questão de ser obrigação, dessa obrigatoriedade realmente de a criança ter acesso à formação, né? Então, isso foi muito difícil, porque eu sempre fui aquela criança que eu amava estudar, eu queria aprender, eu queria, né, ter mais, assim, e não era possível. Então, aos 11 anos, quando eu completei a 4ª série, eu tive que parar de estudar, porque os meus pais não tinham condições de pagar condução para que eu fosse. A cidade mais próxima era São Luís, né? São Luís é mais próximo do Paiol, porque eu sou do Paiol, então era mais próximo. E era muito caro. Meus pais não tinham condições, né? Minha mãe trabalhava na feira, né? Meu pai era braçal, era funcionário por braçal. Então, assim, condições realmente muito pequenas, não tinha condições. Eu sou de uma família de 5 filhos, né? Então, eu sou a mais velha. Então, os 4 irmãos menores. Então, assim, não tinha. Então, eu fiquei 1 ano sem estudar. E eu lembro, assim, da minha infância, se você perguntar qual a maior tristeza, foi o ano que eu não pude estudar, porque eu queria muito estudar, né? Então, essa é a parte mais difícil. Nem todo mundo, não bastava querer estudar, né? Porque não tinha condições, né, de arcar com isso. Então,
tinha o desejo, mas não tinha o como, né? Como chegar lá. Exatamente. Mas aí depois o caminho foi se iluminando, se abrindo, e aí você chegou na faculdade. Mas antes de chegar na faculdade do serviço social, você já trabalhava com outras coisas? Como é que foi esse caminho aí? Então, vou querer um longo caminho, né? Porque aí, até eu chegar na faculdade, eu só fui para a faculdade aos 28 anos. Porque, infelizmente, em alguns momentos você acha que você não é capaz, né? Que você não pode. Então, assim, a vida vai te colocando em algumas situações. Então, eu casei muito cedo, fui ter, né, a minha filha, trabalhei no comércio, fui cabeleireira, mas aquele desejo de continuar, né, de ir para a faculdade, de ter minha formação, ele nunca deixou de existir, né? E não que fosse mais fácil, mas aí começa a ficar mais fácil porque você começa a olhar a vida de uma outra forma e a acreditar que você é capaz, que, né, que você tem que lutar, que você tem que buscar. E as políticas também, né, vêm de encontro a isso, de facilitar de uma certa forma que aquelas pessoas que querem ter acesso à educação, que busquem e consigam. Então isso veio contribuir. Então aos 28 anos, já com uma filha de 5 anos, né, eu resolvi que não, que eu tinha que ir atrás do meu sonho. Mesmo eu ainda morava na zona rural. Então assim, a dificuldade sempre foi grande, porque eu ir, eu vir, né, trabalhar o dia inteiro. Então assim, a questão, quando eu cheguei na universidade, eu trabalhava o dia todo, saía do trabalho, direto para a faculdade, terminava a faculdade, voltava para casa. Então chegava em casa mais ou menos 00:30 e para voltar no outro dia 6:30 da manhã. Então a dificuldade da formação, ela foi muito grande, né? Muitos assim, era realmente uma provação, porque você parece assim, eu não vou dar conta, né? Parece que tudo acontece nos anos aí que você resolve estudar. E foi mais ou menos isso. Bom, então, mas você lutou, foi em frente, né? Não desisti. Você foi lá, se formou assistente social, mas por que você escolheu o serviço social? Isso já era uma coisa que você tinha em mente ou não? Você foi conhecendo e foi acontecendo na sua vida? Hoje você já é especialista em envelhecimento, mas o serviço social é um trabalho de grande responsabilidade, Sim. né? Um trabalho muito importante para a sociedade. E como é que você se sentiu tocada por esse caminho? Na verdade, também tem a ver com a minha origem, assim. Por morar na zona rural, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida até com a questão da igreja, né? Fiz parte da diretoria de igreja, catequista. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de colocar as coisas, mas argumentar com conhecimento, né? E dentro dessa questão, eu sempre fiquei indignada com a questão de quem morava na zona rural não tinha acesso às mesmas oportunidades que quem estava na cidade, né? Então, isso me levou também até essa vontade. E a profissão do serviço social, ela é isso, né? É você lutar pelos direitos, é você buscar, né, dentro do que é lei, dentro do que garantias de direitos, né? O serviço social é muito isso. Então, o que me levou para a universidade foi muito isso. Eu sempre, às vezes eu brinco, né? Porque eu sempre fui muito metida, na verdade, no sentido de querer brigar, mas com argumentos. Então, isso me levou para o curso de serviço social. Eu sempre admirei muito o trabalho dos assistentes sociais, exatamente por isso, porque ela busca garantias de direito em cima do que é lei, né? A garantia que a lei traz. Então, acesso a isso, né? De orientar as pessoas. Então, foi isso que me levou para a faculdade de serviço social. E hoje em dia você é assistente social, trabalha na prefeitura de Taubaté, Sim. certo? Mas quais são os desafios que você encontra aí na sua profissão, na sua vida, e que você hoje fala assim, toda a minha história me faz superar esses desafios, me faz enfrentar esses desafios? Nada foi fácil, né? Chegar hoje, né, dentro da profissão que eu exerço, ser funcionária pública. Então, o caminho foi muito difícil. E dentro desse caminho, claro que eu tive vontade de desistir várias vezes, né? Então, quando as pessoas me perguntam o que nunca te deixou desistir, foi a minha fé, de acreditar que eu era capaz de ter uma fé muito grande, né? E hoje exercer a profissão também não deixa de ser isso, porque o serviço social, né, a gente atua diretamente com uma população mais sofrida, né, e isso está muito forte hoje. E aí, quando me formei assistente social, eu falo que o segmento me escolheu. No primeiro mês de formada, eu fui trabalhar com a população idosa. E eu me apaixonei por esse trabalho, né, e foi o que me levou aí fazer vários cursos de especialização, mestrado, para que eu tivesse um maior conhecimento,
para propor políticas públicas, né, para poder brigar realmente, né, assim, na fala, por essa população que só cresce, né? A gente sabe, todo mundo está escutando que a população idosa só cresce, mas a gente não consegue perceber o movimento das políticas públicas em relação a isso. Então, o grande desafio é ter que lutar por essa questão, entendeu? Essa sociedade onde a população também, as famílias, os idosos começam a não ter tanto o seu lugar, né, ali dentro das famílias, então isso é uma luta muito grande, é uma dificuldade porque você como pessoa, você se comove com muita coisa, você vê muitas pessoas abandonadas e nem sempre eu tenho condições quanto profissional de fazer alguma coisa, então isso para mim é muito sofrido, né, então tem sido nesse último ano agora, mais ainda. Então essa é a grande dificuldade, você trabalhar com que você sabe que é direito e que muitas vezes você não consegue fazer com que essa pessoa tenha acesso a isso, porque a demanda é muito maior do que aquilo que a gente tem para oferecer. Então isso é realmente bem difícil você ir trabalhando, né? E você enfrenta isso lá com a sua fé, mais uma vez. Eu acho que, na verdade, quando você tem um propósito de vida, o seu trabalho, seja ele qual for, ele nunca pode estar simplesmente sendo como referência o valor financeiro que você recebe por ele, sabe, Valquíria? Eu acho que o seu trabalho ele tem que ter um propósito de vida. Então, hoje eu vejo que o meu trabalho, muito além do que eu recebo no final do mês, que é o que, claro, que eu preciso para sustentar minha família, mas é o propósito que eu tenho, sabe, de fazer com que essas pessoas que já envelheceram tenham seus direitos respeitados, de fazer por eles, de fazer com que as coisas aconteçam por eles. Então hoje o que me move, se você perguntar o que me move, é o propósito que eu tenho de vida, que é realmente trabalhar pelo envelhecimento. E aí quando as pessoas falam, é porque você... Não, eu em causa própria, até porque eu quero envelhecer, né? Então hoje o trabalho que eu estou realizando também na internet é por conta disso. É porque todos nós vamos envelhecer, só não envelhece quem morre. E aí, o que você quer encontrar, né? Então, sempre gosto de falar com as pessoas mais jovens, que espaço você quer encontrar quando você envelhecer? Porque só não vai envelhecer quem morrer. Uhum. E nós não queremos morrer, a gente quer envelhecer. Então, eu falo que isso essa mistura, sabe? De trabalhar por aqueles que já envelheceram e trabalhar também por aquilo que eu quero encontrar, né? Então eu acho que é propósito. Qual é o seu propósito? Né? Muito bom esse propósito aí, o seu propósito vai beneficiar muita gente. Espero. A gente vai fazer uma breve pausa aqui, Lili, pra gente tomar uma aguinha e voltar daqui a pouco aqui no Conversa na Praça, para você continuar falando um pouquinho desse seu trabalho aí pela luta, pela qualidade de vida dos idosos, né? E também falar um pouquinho mais aí da sua história, mas quem tá em casa, não deixe de acompanhar aqui o Conversa na Praça toda semana, aqui na praça, em frente à Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, trazendo sempre um convidado especial. E hoje a gente tá aqui com a Lilian Zanca, que é assistente social, especialista em envelhecimento e que está trazendo um pouco aí sobre a sua história pessoal e também o seu trabalho de luta pelos direitos dos idosos e também aí pela qualidade dessa população que só cresce aqui no Brasil. Um abraço para você que fica aí, mas não sai daí, porque a gente já volta. Eu já estou deixando um abraço aqui, porque eu quero acolher você hoje nesta tarde. Mas a gente já volta já para o nosso Conversa na Praça. Com a missão de evangelizar e levar a palavra de Jesus a mais pessoas, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé conta agora com uma rede de comunicação. A Rede Bom Jesus hoje transmite através do YouTube uma programação religiosa de formação, entretenimento e cultura. Para levar a devoção ao Bom Jesus mais longe, a rede conta ainda com os canais digitais do Facebook, Instagram e o nosso site bj6.com.br. Evangelizar é comunicar a boa nova. A Rede Bom Jesus amplia a comunicação do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé através da internet, com a missão e compromisso de levar a mensagem do nosso Senhor. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Já estamos de volta aqui com Conversa na Praça para você que está em casa acompanhando a Rede Bom Jesus. Hoje nós estamos conversando com a Lilian Zanca, que é assistente social e ela é especialista em envelhecimento. Está contando para a gente um pouquinho da sua história pessoal e também da sua história profissional, que tem aí uma luta pelos direitos dos idosos, pela qualidade de vida dessa população e que ela vai continuar contando aqui um pouquinho para a gente. Você começou recentemente um trabalho na internet, Lilian, né? Você colocou sua cara lá nesse universo, que a gente também está aqui na internet falando com o
público, para falar sobre esse tema, né? Sobre a vida dos idosos, que merece respeito, Sim. que merece ter as leis, que as leis sejam cumpridas para que eles tenham ali uma qualidade de vida garantida. O que é esse trabalho que você está fazendo atualmente e como que as pessoas conhecem o seu trabalho? Dá pra gente aqui os seus arrobas, seus endereços, para que a gente possa também conhecer através de você esse trabalho de direito, né? De conhecer mesmo o que os idosos têm direito, até porque, como você falou no bloco anterior, nós também envelheceremos. Exatamente. E teremos que ter os nossos direitos garantidos. Com a pandemia, acho que todo mundo teve que se reinventar, na verdade, né? E são 14 anos de estrada né, como assistente social, e esses 14 anos nesse trabalho realmente com envelhecimento. Aí você vai percebendo que as famílias, que os idosos, né, alguns profissionais têm uma certa dificuldade em saber exatamente como trabalhar ou como lidar. O idoso, o processo de envelhecimento não é tão fácil assim. E foi a maneira que eu encontrei mais fácil realmente de chegar até as pessoas, né? Muitas pessoas me procuravam, então eu falei, bom, se o mundo está indo para a internet, vamos lá, né? Então é um grande desafio, porque não é fácil, porque eu continuo com o meu trabalho, né, diariamente, e aí eu iniciei esse trabalho, que é pelo Instagram, que é o @Lilia_Zanca. E todos os dias praticamente tem algumas dicas. Então, assim, tem semana que eu vou estar trazendo dicas para as famílias, né, que é super importante. Então, como trabalhar, como a questão do reconhecimento de alguns problemas de saúde que podem surgir no envelhecimento. Tem semana que vem dicas para quem está envelhecendo, quem está vivendo essa fase, ou para quem está, porque todos nós estamos envelhecendo, né? Como eu disse, todos os dias quando a gente acorda, você está um dia mais velho, né? Então, assim, quais são as estratégias para envelhecer bem? E aí, dicas também para os profissionais do serviço, né? Hoje a gente tem vários serviços aí que podem ser, né, implantados dentro dos municípios, ou realmente os profissionais que trabalham aí, né, independente. Então são dicas, né, em relação ao envelhecimento. Nesses anos aí, a experiência e também o conhecimento, né, teórico que eu fui buscar, que faz parte, que eu gosto muito de estudar, estou sempre buscando. Então foi uma possibilidade realmente de ter as pessoas, né, terem acesso a isso de uma forma fácil, né? Que hoje o digital chega a muitas pessoas, né? Exatamente. Ô Lilian, você tem aí uma trajetória, como você diz, de 14 anos já aí no serviço social. O que mais te marcou, assim, que hoje você para e pensa assim, nossa, quando aconteceu isso, ou quando eu realizei isso, foi uma coisa muito marcante que eu carrego, dou sempre de exemplo, ou eu tento transmitir esse aprendizado que eu tive, essa coisa que me marcou para as outras pessoas. O que foi bem marcante aí nessa sua trajetória? Anos, acho que o que sempre marcou foi o trabalho dentro de uma instituição de longa permanência, que as pessoas conhecem como asilo, né? As pessoas, muitos idosos, quando chegavam na instituição, muito sem esperança, sabe? E eu escutei muitas vezes, tô só esperando a morte chegar. E a população em si, você vai trabalhar dentro da instituição, você vai trabalhar com morte, né? E aquilo, eu pensava muito naquilo. E ao longo do tempo eu vi que não, que eu trabalho com vida. Porque cada vez que eu proporcionava a essas pessoas a chance de viver coisas que muitas vezes nunca tinham vivido, mesmo tendo 80, 70 anos, eu via assim, o quanto era rico. Eu agradecia a Deus pelo trabalho que hoje eu faço, porque eu faço com que isso chegue até as pessoas, vida, sabe? Chances de viver. Alguns idosos, assim, eu tive uma coisa muito marcante, assim, alguns idosos que nunca conheciam a praia, quando a gente levou os idosos da instituição para a praia, né? Aliás, eu trabalhei no Lar São Vicente, em Pinda, que tá no meu coração para sempre, eu falo, que proporcionou muito aprendizado. No Centro Dia do Idoso, todo mês a gente faz aniversário, né? Eu tenho o prazer de estar lá novamente. E um idoso, ele ficou tão feliz, sabe? Na festa que a gente faz decoração e tudo. Ele falou assim, olha, meu nome está na parede. E ele, ao final do dia, ele falou assim, hoje foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu nunca tive uma festa de aniversário. Meu nome estava na parede. E ele estava tão feliz, radiante. E no final de semana ele sofreu um infarto, ele morreu. E aí eu levei isso muito para a equipe, né? Faça o máximo
o melhor que você pode, porque você está proporcionando chance dele viver e pode ser o último momento. Então, eu acho que isso é um grande aprendizado, sabe, Val? Assim, a gente percebe hoje a população envelhecendo, na verdade, a população desmerecendo o idoso, não valorizando o idoso dentro da comunidade, o idoso dentro da família, o idoso no espaço onde você está circulando, e essa pessoa, ela viveu muito já, ela fez muito por todos, né? Então, poder, sabe, levar um pouquinho disso para as famílias ou para o espaço onde eu estou, de falar, olha, valorize o idoso que está na sua família, que está na sua comunidade, isso é muito rico, sabe? Então eu só posso agradecer pela possibilidade, pela oportunidade, através do meu trabalho, fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Eu acho que é isso, eu consigo fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que seja pouquinho, mas isso é de extrema importância, né? E com certeza é marcante para a vida, né? Você transforma a vida da outra pessoa, mas mais do que isso, você transforma a sua própria vida. Com certeza, não tenha dúvida. Bom, agora, Lilian, nesse programa a gente tem um quadro que se chama Quem Sou Eu? A gente vai para o quadro e eu já te explico. No quadro Quem Sou Eu, Lilian, eu queria que você falasse quem é a Lilian, né? Como que você se define em uma palavra ou em uma frase? Se você fosse falar, eu sou a Lilian, o que seria? Qual é a definição da Lilian? Uma palavra? Ou uma frase. Pode explicar depois também. Tá. Olha, é engraçado que eu tenho até uma tatuagem, tá? E essa tatuagem, na verdade, quando eu fui fazer, eu perguntei pro meu marido que eu queria fazer uma tatuagem com uma palavra que me definisse. E ele falou coragem, né? Então eu acho que eu me defino como coragem. Na verdade, coragem de ter enfrentado todas as dificuldades que eu enfrentei na infância, né? A dificuldade como mulher, porque nós que somos mulheres sabemos o quanto é difícil você ser esposa, mãe, profissional. A gente tem que estar o tempo todo provando, né, o valor que a gente tem. Então, coragem dos desafios do trabalho, porque é um desafio. Você fazer a diferença onde você está, isso é um desafio, você tem que ter coragem, porque você incomoda muitas pessoas, né? Então, eu me defino como coragem, eu acho que essa palavra... A Lilian corajosa. Eu acho que... E assim, nesse quadro Quem Sou eu peço para o convidado sempre falar também como que você acha que as pessoas te definem. Pelo jeito, a sua definição bate com a definição dos outros, já que seu marido te disse a palavra coragem, você acha que as pessoas te definem assim, eu conheço a Lilian é corajosa, ou é outra definição que as pessoas te dão? Eu sou uma pessoa muito transparente, sabe, Valquíria? Então, o que eu sou de verdade, assim. Eu falo que às vezes o que a minha boca não fala, a minha cara conta, né? Eu acho que sim, eu acho que de corajosa eu sou meio apimentada também, né? Mas assim, por ser tão transparente, a gente que é transparente, a gente acaba às vezes incomodando. Mas eu acredito que sim, eu acho que a definição é coragem também. Seus amigos vão, a Lilian, minha amiga, é corajosa. Eu acho que sim. Eu acho que sim também, porque eu sou um pouco amiga da Lilian aqui e eu também acho ela muito corajosa. Ô Lilian, e depois aqui nesse programa a gente tem mais um quadro. Então vamos para esse quadro que se chama Dica para a Vida. No quadro Dica para a Vida, que já está chegando no finalzinho aqui do programa, é para você dar uma dica para quem nos assiste em casa. Qual seria a dica que você daria para quem nos assiste, né? Pode ser um livro, um filme, mas também pode ser um conselho, ou aquilo que você tem de experiência, ou um lugar que você já visitou, uma experiência mesmo que você já viveu, que você daria de dica aí para as futuras gerações, né? Para as pessoas que nos assistem. Bom, eu acho que a minha dica, primeiro, é ser uma pessoa que sempre acreditar naquilo que você quer, né? Nunca desistir dos seus sonhos e sempre ser positivo. Eu acho que ser positivo, sabe? Olhar a vida de uma forma e tentar olhar para aquilo que a vida tem de bom, né? Porque muita gente procura muito o que é ruim, o que é negativo. E o que tem de bom? Em tudo tem a parte boa. Então é isso, positividade. Eu acho que isso move a vida de todo mundo. Que bom, vou levar sua dica para mim também. Lilian, eu quero agradecer a sua participação aqui, ter aceitado o nosso convite e ter trazido aqui essa bela história da sua vida, ter trazido também essas palavras de conhecimento mesmo pra gente, que às vezes não está pensando no idoso ou no meu futuro como um idoso. Exatamente. E eu espero que as pessoas que estão nos assistindo em casa possam também te acompanhar nas redes sociais. Nós vamos colocar aqui o seu GC, que é @Lilian_Zanca, né? Isso. Vamos colocar aqui para as pessoas poderem encontrar você no Instagram e
adquirir esse conhecimento com você Isso. também. Obrigada, Vamos viu? cuidar dos nossos idosos, né? Vamos cuidar dos nossos idosos e do nosso futuro também, do nosso né? futuro, principalmente. Muito obrigada pela sua que participação. agradeço. Um abração para você, que a sua luta continue e que você conquiste ainda mais sonhos. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Você que está em casa, o Conversa na Praça hoje, conheceu um pouquinho da Lilian Zanca. E a semana que vem tem mais programa para você aqui na nossa Rede Bom Jesus, direto da praça, em frente ao Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé. Eu conto com a sua companhia. Um abraço e até semana que vem.